Espero que grave, mano, porque senão eu vou ficar muito triste aqui, porque esse meu cabo aqui não está funcionando conforme eu esperado, mas eu acho que começou. Alô? Estamos aqui? Beleza. Gente, então, eu vou explicar como é que a gente vai estudar esse Swift aqui. Eu peguei o vídeo, eu ainda tô no minuto 16, cara, e tipo, espero que antes da meia-noite a gente consiga fazer tudo que eu tô querendo fazer. Eu vou pegar isso aqui e arrastar pra cá, pra me ver aqui. E outra coisa, eu vou. Mano, pera aí que eu tenho que ver a transmissão aqui e ver. Eu queria ver os comentários, mano. Se bem que, né? Não, não vai adiantar tanto aqui, mas espera aí, só um minutinho aqui. Essa aqui é a foto que eu escolhi. Deixa eu entrar no meu YouTube. Eu consigo ver a minha transmissão aqui. Seu canal. Eu não quero vir pra cá não, eu sou muito burro, velho. Aqui. Tá, beleza. Tô aqui. Tô aqui. Show. Parece que travou, mano. A live? Eu tava pensando. Tava pensando. Tá bom, gente. Vamos lá. Vou deixar aqui. E eu vou comentar uns negócios aqui. Eu vou pegar isso aqui e colar aqui. Que é fogo, né, mano? Que eu queria pegar esse link aqui, peraí. Copiar o endereço do link. Eu vou colar tudo certinho aqui, mano. Copiar o endereço do link. Eu vou colar aqui, ó. E espero que vá, né, mano? Porque... sei lá, mano. Acho que vai, hein? Vai sim. Então, o primeiro link é o link que eu tô assistindo agora. Vamos lá, rapidão, gente, pra não perder muito tempo, que já perdeu muito. O que que vai fazer? Primeiro de tudo, vai entrar na App Store e vai digitar aqui, nessa barra aqui, Xcode. Digitou Xcode, beleza. Instala e abre. Ok? Beleza. Eu vou escutar o áudio do cara, porque... né? Eu não sei muita coisa. Eu vou deixar aqui pra gente assistir junto, porque eu não sei nada do Xcode. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui no Xcode depois de ter baixado, vai apertar em Create New Project, vai escolher iOS, vai fazer um app, cliquei duas vezes no app. Ó, vou mostrar de novo, porque tô muito rápido. Ai, minha tela, por favor, esteja compartilhando a tela certa, né, mano? Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu tenho um display aqui pra mostrar o que eu tô mostrando. Captura de janela, captura de aplicação, captura de janela. Aí tá, né, mano? Captura de exposição. Isso aqui. Tá mostrando, né, gente? Beleza. O que a gente vai fazer? Abrir o Xcode. Vai entrar aqui no Xcode. Apertar em criar o projeto. Depois tem iOS. Clica no app. Coloca o nome do app. Vamos ver aqui o nome do que o professor de Stanford colocou. Development team, and it's really easy to create a development team. You just need an Apple ID. So that's just your normal iCloud login or whatever. Again, it's not going to cost any money. You're just going to go and
and register this development team with that iCloud Apple ID, and that's it, and you'll be off and Tá, running. eu entendi, tem que ter dinheiro Next, pra you're going usar. to have a A gente pode string, usar this organization identifier. o You estudante are que the me paga muitas organization, coisas, me basically paga the muito. organization you work for, but you're a student. If you're not a Stanford student, this Tá bom, a gente tem que colocar o nosso login que é estudante, mano. É isso que eu entendi agora. Oh, Jesus, como é que eu vou fazer isso? Adicionar conta. Ai, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, velho. Que ódio disso aqui. Eu não faço ideia, mano. Agora foi, ó. Eu vou gravar a live aqui. E eu não faço ideia como fazer o bagulho que ele tá pedindo aqui, mano. might be Pera the aí. point, outlog, and use more personally when you're whatever This is building build. your app. By the way, App. next you want to build. First question, what do you want to call this thing? Well, we know that we're calling our app Memorize. The second thing here is the team. This is the development team working on this. Well, that's going to be you. Now, when you run this, unless you've used Xcode before, this probably says something like create a team or something. And you're going to click on that to create a development team. And it's really easy to create a development team. You just need an Apple ID. Tá bom. A gente tem que ter a coisa do Apple ID, né? Pra criar o time aqui. Então vamos lá, né? Fazer o quê, ó? Fazer o quê? Deixa eu colocar aqui, mano. Ó, gente, não me roubem, tá? Porque primeiramente eu sou pobre. Segundamente eu sou um programador que não é rico. Eu faço TI, mano. Meu amigo Matheus, ele fala assim, mano. Quando você tiver assim, procurando uma garota, né? Você fala que você faz TI porque você vai achar que você ganha muito dinheiro. Mas às vezes é mentira, né, mano? Às vezes não é isso aí não, mano. Vamos ver se vai a senha, mano. Com certeza não ia, mano. Tenho certeza que não ia ir, não. Eu tinha certeza. E essa também não vai. Jesus Cristo, mano. Esqueci minha senha, gente. Esqueci essa senha. Peraí, talvez não, gente. Talvez não. Peraí que eu vou achar essa senha agora, mano. Peraí que todas as senhas são possíveis de encontrar aqui, mano. Peraí. Senão eu vou ter que pegar meu computador. Peraí que eu vou pegar meu computador. Pronto, gente. Vai dar meia-noite e a gente não conseguiu fazer nada. Eu não consegui fazer nada.
Tá uma decepção. Olha, gente, meu computadorzinho. Esse aqui é o meu guerreiro de... Meu, sei lá, o bagulho de guerra, mano. Que o pessoal fala tanto, né? Aqui tem uns adesivos que eu comprei. PVP. E eu tô usando o MacBook da minha irmã. Por quê? Eu quero comprar um MacBook. Mas só que tem que ser 16 GB. Esse aqui tem 16 GB. Beleza, gente. Eu só vou ver aqui minha senha. Pronto, descobri minha senha. Mas... Vamos lá. Sabia que era essa senha aqui. Vamos lá. Aqui, né? Agora vai. A coisa tá indo. Deixa eu ter que criar uma conta de estudante. São poucas palavras que eu falei, mas só que eu já tô com sede, velho. O cara falou que é fácil. Gosto de terra. Ai, Jesus Cristo. Beleza, a gente criou a conta. Acho que não tem mais nada o que fazer. Minha garganta tá doendo. O time vai ser meu. O nome do negócio vai ser Memorize. Esse bagulho do ID eu não entendi o que ele falou, peraí. YouTube não, mano. Tô aqui, né? Eu tô vendo minha gravação também. Create a team or something. And you're going to click on that to create a development team. And it's really easy to create a development team. You just need an Apple ID. So that's just your normal iCloud login or whatever. Again, it's not going to cost any money. You're just going to go and register this development team with that iCloud Apple ID, and that's it. And you'll be off and running. Next, you're going to have a string, this organization identifier. You are the organization. Basically, it's the organization you work for, but you're a student. If you're not a Stanford student, this might be the company you're working for, whatever. But this has to identify your organization that is working on this. If you're an individual, I really recommend using
this is called reverse DNS notation right here. Maybe your email address, or if you're a Stanford student, edu.stanford.cs193p. Your SUNet ID right here instead of instructor. Maybe you could even skip the CS193p if you want. But you just want to pick something here that no one else is going to pick. Respondendo, minha amiga. Okay? And if you're for a company, this might be your company. The second step, and there are other kinds here, is Tá, you desculpa, are the gente, que eu. organization. Basically, it's the organization you work for, A gente but vai ficar you're a infinito student. If nesse you're minuto e 16 not aqui. a Stanford student, this might be the company you're working for, whatever. But this has to identify your organization that you're working on, the email address, or if you're a Stanford student, edu.stanford.cs193p. Your SUNet ID right here instead of instructor. Maybe you could even skip the CS193p if Tá. Cara, eu vou colocar o que aqui, velho? Vou colocar Mario. Deixa eu ver aqui. Sei lá, mano. Caso Rage. you want, but you just want to the group you're in at the company or whatever. So this just has to be a unique thing that identifies the group that's working on this app. So Xcode quickly combines the name with that to create this bundle identifier. That's a unique ID for this app. Makes perfect sense. Vou colocar Gustavo Casu, mano. Oh, caramba. Tá, vai ser isso aqui mesmo. Now, these last three little choice boxes here Ah, não, tá are ruim? kind of letting you choose between the new way, Swift UI, of developing iOS apps and the old way, which is called Storyboard right here. I only have 10 weeks to show you this stuff, so I can't show you both. The new way, it's very new, only introduced about 2 years ago, but it's very powerful, and it's also kind of benefited from all the learning that the old way had. So when you're creating an app, you're always going to have these three buttons be on. Swift UI, the new way. Swift UI app, that's the new way also. You can mix the new way with the old way of creating an app. It's kind of odd, but you can do it, but we're not going to. So we're always going to do Swift UI app. And since we picked these, the language, there's only one choice, which is Swift. Swift UI is totally dependent on the Swift language, which is a new programming language that I'm going to not assume that you know. And I'll be showing you that language from scratch the entire quarter. If we had picked the old way up here, then we would have another language choice here called Objective-C. That was the language that the old way was originally written in. But again, it's all Swift all the time in this course, so we're always going to have these buttons in these Swift settings here. The last thing, these switches down here, make sure they're all off. Tá bom, eu não escuto muita coisa, mas eu entendi que tem que estar desse jeito. Perfeito. For this first app, but we are later going to look at this core data thing. That's an object-oriented database. Probably not going to have time to show you the testing framework in Swift UI, but it's pretty darn amazing. It lets you test not just the back end code, but also even your UI to make sure that your UI is looking like it's supposed to. Segue essa configuração aqui. Swift UI, Swift UI, Swift App. Por que não tem isso, cara? No meu não tem mais isso aqui não, mano. Esse include aqui teste também o cara desmarcou. Então vou deixar do jeito que tá no dele, né? Agora... Cadê, mano? Eu já tô perdido aqui, mano. Cadê o vídeo do carinha, mano? Pera aí. Nossa, o carinha sumiu. O carinha sumiu. Sumiu. Pronto, beleza, voltamos. Off for the first
version here, memorize. Ah, é só fazer ele deslizar. Maybe hit next. Now it just wants to know where you're going to put this thing in your file system. I strongly recommend putting it in your home directory in a folder called developer. So all of your projects should be collecting over here in your home. Tá bom. Vamos seguir o exemplo dele, né? A gente vai em meu Mac. Tá vendo que eu não presto atenção, velho? Tá na casinha. Cadê a casinha nessa desgraça? Ó, tem uma Ana. Agora... Esse é o computador da minha irmã. Eu tô travado, mano. A live tá gravando, velho. Isso que é importante, né? Porque se não estiver gravando... Tô travado. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu vou criar aqui, nessas pastas, eu vou criar uma pasta... New folder. Developer. Developer, eu vou criar as coisinhas aqui agora. Fechou. Vamos lá. Home directory developer. This is the canonical place to put it. You can see that the Finder here even puts a hammer icon on there. It recognizes this is a standard kind of folder. Down here we have the source control. That's what I was talking about. Tá gravando a tela. É, gente. Infelizmente meu negócio tá todo bugado aqui. Ele não tá gravando a tela certa, mano. Captura de exposição. Ele não tá gravando, mano. Ele não tá gravando. Deixa eu ver aqui se eu troco isso aqui. Ele não grava, cara. Ele não tá gravando, não. Peraí. Janela. Agora eu vou voltar pra exposição. Agora tá. Gente, It's really valuable for teams. When you're working não on explicar nada, mano, e vocês não vão ver nada, né? Caraca. Ô, gente. Então, né? O que eu fiz aqui? Eu não sei. Mas eu vou ter que gravar depois. Porque não tá adiantando. Eu tô gravando aqui e vocês não estão vendo, né? Então talvez eu grave depois, porque realmente isso aqui não tá dando certo, mano. Eu tô gravando aqui e o bagulho tá saindo, mas... On a project with teams, 5 programmers or something working on one app, or even 100 programs working on one app, you know, how do you not step on each other? And this whole source control thing provides a mechanism for checking out your code, making changes, checking it back in, making sure it doesn't conflict with what other programmers on your team have done, etc. Então, já que cagou tudo, né? Eu vou parar a gravação mesmo e vou, sei lá, mano, fazer aqui, terminar o projeto aqui. E talvez mano, eu acho que não, mas vou tentar, né, gravar o que eu fiz. Tentar fazer tudo de novo. Talvez, eu não sei, galera, porque realmente vamos continuar aqui, velho, porque eu não vou conseguir back in, making 5 programs really valuable for team, for versioning your repositories. And there, down here we have the source control. That's what I was talking about at the beginning, where you're storing this stuff in repositories. And this is something we will talk about later in the quarter briefly. Source control is good as an individual for versioning your app as you work on it, but it's really valuable for teams. When you're working on a project with teams, 5 programmers or something working on one app, or even 100 programs working on one app, you know, how do you not step on each other? And this whole source control thing provides a mechanism for checking out your code, making changes, checking it back in, making sure it doesn't. We talk about this later in the quarter, but we definitely want this off to start. I say definitely, but I'm going to do it with it off. So if you're following along, things might look slightly different if you have it on. So let's leave that off and hit create. And voila, it created our app for us. This is our first iOS app. Congratulations, you built your first iOS app. This is the main screen of Xcode. You're going to spend all quarter long living here. So I'm going to spend some time talking about all the parts of this. And I'm going to start right up here at the top with this fun
little combo of buttons. This is how you run your application. So the first thing you do is pick where you want to run your application. That's this. Right now it says iPod Touch 7th generation. That's Aqui on a the gente iPhone consegue selecionar 12 todos mini. os dispositivos que a gente quer dar uma olhada, né? Beleza. Tasercraft aqui, mano. Vamos dar uma olhada agora, se não travou. Deixa eu ver se não travou, não travou. Vamos dar uma olhada aqui, gente. O Xcode, ele já criou pra mim, mano. Perfeitinho o bagulho. Porém, eu quero dar uma olhada no Finder aqui. Nova janela do Finder. Eu quero, basicamente, entrar no que a gente estava fazendo, Developer. E a gente vai aqui. A gente entrou na pasta certa, mano? Acho que é isso aqui, mano. Vai mais dentro disso aqui. Cara, eu vou ser sincero, eu não faço ideia. Acho que é dentro disso aqui. A gente coloca aqui. Aí a gente faz assim, ó. Peraí. Eu criei um negócio na minha irmã para ações rápidas, Open Code. É uma função que eu vi, mas não tá funcionando. Então vou usar isso aqui. ls para falar o que tem. Agora a gente vai selecionar Developer. Isso aqui é tudo manual, gente, tudo manual. ls para listar. A gente vai acessar o Memorize, cd Memorize, ls. Tá, agora tem essas coisas. A gente vai fazer um git init. Pra quê? Pra inicializar o nosso repositório do GitHub. Cara, eu não sei se fez. Eu espero que sim, cara. Espero que sim. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar no nosso GitHub, galera. Vou pegar aqui, ó. GitHub. GitHub. Mano, eu amo esse lugar aqui, mano. Muito mágica, muitas mágicas acontecendo. É singing, né? Aí eu vou colocar meu nome de usuário. E minha senha, eu não sei como de costume, mano. Mas não sei minha senha. Não sei, cara. Se for agora, eu sou demais. Se não for, eu sou péssimo. Vamos ver. Ó, já não tá funcionando direito os negócios. Tá travando, velho. Sei lá o que tá acontecendo nessa live. Essa live tá muito estranha. Ah, tá não, tá não. Bom, conseguimos aqui. Que eu tava vendo o antigo, né? Tá vendo o antigo. É bom sempre dar uma conferida aqui, porque eu não quero que vocês vejam um negócio realmente ultrapassado, né? Tá. Olha que bonito, cara. Mas não é isso que a gente quer, não. A gente quer pegar aqui, entrar no nosso perfil. Galera, eu tenho 1 milhão de repositórios, ó. Eu fiz isso aqui, mano. Eu amo esses pontinhos aqui com a minha vida e alma. Eu tenho um parceiro que eu sempre dou uma olhada. Vou mostrar pra vocês, rapidão. Ó, eu tenho amigos aqui, ó. Gustavo, Tenório. Eu tenho o Vini, Eliezer. Mano, eu tenho uma parceria aqui. Mas meu melhor amigo aqui é o Luca, mano. Esse cara aqui. Trabalhou igual eu, mano. O Luca tá demais, mano. Mas então, galera, eu tô muito afim dos pontinhos, não sei porquê, velho. Eu queria virar um professor de GitHub aqui, mas... Vamos nessa. Começando agora. Vamos lá no nosso perfil. Tem aqui seus repositórios. Você pode criar tanto no seu perfil, eu acho. Será que tem aqui? Não, você entra no seu perfil, parte repositórios e cria um new repositório aqui. Tá vendo?
Clicou aqui, vai aparecer, eu tenho 99, mano. Todo o seu, sei lá, mano. Não uso. Espero que agora eu use, né? Memorize vai ser o nome do nosso repositório, vai ser público, porque eu espero que dê certo. Joguinho de memória. Joguinho de memória, beleza. Vamos... Não vamos adicionar esse ponto .git ignore, mas o que que ele é? Basicamente, quando você cria um projeto ou alguma coisa, tem arquivos que acaba tipo um cachê, sabe? E você não quer sujar seu repositório com cachê, com várias coisas, com log do que aconteceu no programa. Então a gente cria esse ponto .git ignore para evitar isso. Jesus Cristo. Beleza. Aqui, você criando seu repositório agora, vai aparecer exatamente tudo que você precisa fazer. Então, aqui tá como você pode criar ou colocar o dado lá do Swift no seu repositório. A gente vai fazer basicamente, tá vendo esse git init? Pois bem, a gente vai pegar, fazer o git init, a gente já fez, correto? Tá até aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vê igualzinho tá aqui, então tem um segredo de mistério aqui, galera. A gente vai fazer igualzinho. A gente pode fazer o git add readme.md, que vai criar o... eu espero que crie, né? Se não criar, tudo bem. Agora a gente vai fazer o git commit. Não, primeiro, galera, a gente tem que fazer, sabe o que? A gente tem que adicionar, eu acho que esse negócio tá meio suspeito. A gente tem que adicionar git add ponto. A gente vai adicionar todas as modificações no nosso projeto. O cabelo tá feio. Não tem jeito. A gente vai adicionar isso tudo. A gente vai fazer o git commit agora, porque a gente acabou de adicionar "-m". Vai adicionar aqui. Galera, eu sempre gosto, eu não sei se tá certo, mas eu gosto pra caramba de fazer isso aqui, ó. Peraí que eu me confundo aqui. Initial commit. Eu coloco assim. E não sei se vocês sabem que tem os emojis, dá pra usar 2 pontos e o nome do emoji, do código do emoji. No caso, esse aqui é o Tadar, que vocês vão ver o que ele é. Depois só, porque agora não... Bom, ele fez aqui, mano, não tem nenhum problema de ser feliz. Agora a gente vai fazer o git remote. O que é isso aqui, add origin? A gente vai adicionar o nome, o local do repositório, que seria esse aqui, caso memorize. Vai colar isso aqui, aqui. Eu acho que é só. Deixa eu ver. Opa. Git remote add origin. Coloca o nome do repositório. Colocou. Dá um enter. Adicionou. E a gente faz um git push origin master. Que vai... Ó, é o seguinte. O pull, basicamente, você pega o que tá no repositório. E o push, você manda. Porque, tipo, no português fica meio confuso, né? Porque o push parece que você tá puxando, né? Mas não, o push no inglês é você enviar. E o pull é você pegar. Meio que um get. Não é um get, mas o pull é você traz para você o que está no repositório remoto lá. Então você puxa as informações para sua máquina. Beleza, vamos ver. Se tudo é certo, nada vai dar errado. Deu errado, cara. Por que é que ia acontecer? O que a gente tem que fazer, mano? A gente tem que fazer um git push, será? Git push origin master. Não tem nada aqui, galera.
tiver, a gente tá ferrado. Não tem nada aqui não. Não tem nadinha. A gente pode então fazer esse git remote, add origin, git branch, to push. Cara, eu sei lá o que tá acontecendo aqui, mano. Eu vou até pesquisar, porque agora eu estou decepcionado com a minha vida, cara. Pra ser bem sincero agora, eu tô realmente decepcionado com a minha vida, que eu queria ensinar e eu não tô ensinando nada, eu só tô apanhando. Tô aqui pra apanhar. Apanhando, hein, cara. Apanhando de verdade, hein. Rapaz, eu tô apanhando aqui, mano. Como é que... Vocês estão vendo? Git push. Então, mano, fiz isso aqui. Vou fazer de novo, né? Vou até copiar igual. Copiar. Então, vamos lá. Vou colar. Enter. Ah, não tá indo não. Vamos fazer isso aqui, galera, então, que eu acho que é isso aqui que tá dando problema, hein? A gente define como master isso aqui, a branch. Aí agora a gente faz um git menos o origin master. Era isso mesmo. Filho da mãe! O que acontece? Nesse meu notebookzinho que eu tô da minha irmã, ele não tá definido. Ele tá definido como main a branch. Não é main a branch, é master. Então a gente tem que usar esse git branch origin master. Beleza, agora se a gente fazer isso aqui, já vai estar aqui. Beleza, gente. A gente fez o escarcel aqui, mano. A gente fez o escarcel. Mandou. Agora que tá tudo certo. Primeiro projeto Swift, mano, da minha vida que eu fiz. Tipo, nem é tão difícil, né? Porque você aperta lá o botão de criar e ele cria, né? Não tem tanta coisa assim não, mas beleza, vamos continuar vendo o vídeo, porque Mini, my favorite é iPhone. importante, né? And you just select where you want to run it, and you just press this play button. And then when you're done, you press stop. So play and stop. So let's go ahead and hit play. And it's going to launch. Então você dá um play, stop. Aqui já tá rodando no iPhone 14 Pro. Então vou deixar. Mas eu queria que rodasse no meu celularzinho, mano. Um iPhone SE. Vamos ver se vai aparecer aqui. Esse é meu celularzinho aqui, ó. Padrão. Uma coisa legal pra fazer depois é tentar fazer... você dá um play aqui, ó. Sem dúvida, o outro é muito mais bonito, né? Mas eu vou deixar nesse aqui. Vamos lá. Launch this iPhone 12 mini simulator. There it is. And then it's going to install our app on it, and it's going to run the app. And there it is. It just says hello world. Now, those of you who were looking back here at our code probably saw that hello world right there, and you were like, I bet this app says hello world. And in fact, it does say hello world. That's what this app says. And otherwise, it's just big blank space. And that's cool. We can do that. And we can do things like rotate. And it's nice. It kind of keeps it automatic. That's cool. And world. And in fact, it does say hello world right there. And it says. And we can do things like rotate. And it's nice. It kind of keeps it automatically centered. And we're going to find that this thing where we rotate and our UI changes, we have to do very little code for that. Swift UI pretty much handles that for us, centering things properly and all that. So then when we're done simulating our app running right here, and again, this is a full iPhone simulator. I can switch over and run settings over here or whatever, go back, switch back to my app.
full simulation there. Eu não fiz So when we're nada. done, we press stop. Eu não quebrei. It stops running. I Cadê have the meu menus bagulho? kind of hidden just to give us more space, but obviously there's a lot of menus up here in Xcode, and we will be using them. Obviously, as the quarter goes along, you'll be learning them as we go. It can be intimidating to see so many menu items with so many things, but again, we'll slowly unveil them. It won't be quite so intimidating as all that. There's a little status window here that just tells you what's going on. Here we just finished running Memorize, right? It'll say when it's compiling and all those things. Let's take a look at this blue area here on the left. This is called the Navigator, and it does what it says. It lets you navigate your application. It lets you navigate it in lots of different ways. These little icons up here are letting you choose those different ways to navigate it. And the default here is to navigate it by file. These are all the files that are in our application. These 4 files were created for us by Xcode to get us started. And I'm going to actually look at all 4 of those in a moment here. But we can also navigate other ways by searching throughout our project, or if we're debugging, we can look at all of our breakpoints, etc. We'll see these different ways of navigating as we go. All of the parts here can be resized. Okay, you just grab this with your mouse and you can make things bigger or smaller to allocate the space as you want. You can also hide and show with this little button. A lot of times once you're deep into doing some editing, you really don't need to switch back and forth between files here, especially because you're going to see tabs developing along the top here, like this thing that says content view.swift, where the files that you recently edited are in tabs. So then you really don't need this as much unless you're going to search or something like that. Now on the right, this area here, this gray thing is called the inspector. I'm going to show you that a little bit later. In the center, this 2-paned thing here is the main editing window. Usually you're going to have your code here on the left, and then you're going to have one or even more of these other ancillary windows. This particular little space right here is very cool. This is the previewer. The previewer previews your UI. It actually shows you what your UI looks like without having to run it on the simulator. And it shows it to you mostly in real time. Now it does pause occasionally. It says right here, automatic preview updating pause. That's why we're not seeing our hello world code over here show up. But we can resume it at any time with resume. And when we resume, it essentially is like launching a little simulator in place right here. And we can zoom out a little bit. And we see our UI. There's our little hello world UI. And yes, we can divide the space up better if we want. We're going to see this preview used all as we're doing development. It's just all kind of always going to be previewing for us. It's a really powerful, really awesome system. Up here at the top, we also see there's a little line that's just saying where we are, specifically where our cursor is. So if I click down here, it's actually saying we're in this body thing. If I click down here, see it's saying we're in this content previews. Deixa eu ver o chat. Se tem alguma coisa. Cara, nem sei porque eu tô fazendo isso. Deixa eu ver aqui, ó. Ver se tem comentários. Não estou sozinho nessa. Ainda bem. Não fiquem nessa loucura, gente. Que doideira, hein? Tá. Começa. Thing, whenever that is. You can even click on this and navigate around, jump your cursor around, jump it down to the bottom, jump it back up to the top, etc. So this is kind of where our cursor is up here. Now, one thing that's cool about these 3 things here, the preview, our main code editing, and this inspector, is they'll stay in sync. If I click on this line of code right here, it not only selects this thing that says text hello world, but it selected that hello world text thing with a blue line here, and it made an inspector, some kind of UI over here, for inspecting or editing the attributes of this thing I have selected. And if I click away, then it stops selecting it here. Nothing is being inspected. Click back, it's doing it. If I click away, I can also double click. Tá, vamos ver na prática, né? Eu fiquei com medo de apertar. Bom, no nosso não fica coisado, né? No nosso não fica.
Se a gente mudar aqui... Hello, Mario. Bom, mudou ali. E tem celularzinho aqui, cara. Ah, o simulador tá rodando. Tudo bem. Vamos lá. In here, and it'll select it here, And show me here. here, and select it over here. These things are linked. They're always showing you, unless this thing is paused, they're always showing you what's in the other of the three panes. And we can edit things or change things in any of these panes. For example, we have hello world here. What if we said hello CS193P? Look at that. It changed here and it changed up here. And we could change it up here. We could say hello there, CS193P, changed it here, changed it here. What was really cool is as I was editing it here, it was changing in here in real time. And it will always do that as long as it's not paused. If it gets paused, then you're just going to hit resume and it'll continue. This inspector over here is pretty powerful. It's not just changing the text. You can also change the font color, etc. Here I even have some padding. You see this little blue dot says that my padding is on, and sure enough, you see this says padding right here. We're going to look at all this code in a bit here, but this little padding in here, if I turn this off, it takes that out of there. Or if I turn it back on, but only for vertical padding, Ah, then I cara, é get só você padding clicar vertical. ali e já... Você nem precisa Again, we're not worried digitar. about what all this means, but the point is that as we change things over here, Você it's faz o changing padding. them over there. That is your tour of Xcode. There is the debugger, which comes up from the bottom. We'll see that a little bit when we start doing some debugging. You won't need to be using the debugger during this first week's lectures. And the stuff I'm going to be asking you to do in the homework is very straightforward and will not require debugging. Let's go back and do what I said and look at these four files that Xcode created for us when we created this project. We'll start with this one, assets.xc assets. When it says assets, it means things like images and sounds and videos, those kinds of assets. What we do for that... A gente entendeu aqui. Cara, ainda bem que ele ensinou. Aqui é o explorador de arquivos. Aqui eu não sei o que é. Aqui eu também não sei. Não sei. Esse aqui é erros. Esse aqui... Debug Navigator. Que ele vai explicar ainda. Então, a gente vai... Isso aqui é onde a gente coloca a imagem, que ele está mostrando agora. Então vamos continuar vendo o vídeo dele. When we're building an iOS app is we drag the assets into here and we give them names. So in the white column here is going to be the names of the assets, and then here is going to be the actual assets themselves. So you will see the images showing up right here. Now, some assets are more complicated than the others, like your app icon is quite a complicated asset because it has lots of different resolutions. These resolutions here are dependent on the environment, whether it's on an iPad or an iPhone, or you in the spotlight area, is it a notification that just came in on your iPhone for that app, whatever. And if you have an app, especially an app that you're shipping to the App Store, you're probably going to have an artist or somebody make some perfect, nice icons that look good at all of these resolutions. We're not going to look at the assets more than this, but we will be using it later when we want to add images or whatever to our application. All right, what about this thing, info.plist? This is essentially... Que às vezes isso aqui para de funcionar. Eu não sei se vocês estão vendo eu. Ou estão vendo a tela. Teste. Gente, vocês não estão vendo mais eu de novo, cara. Isso aí me deixa meio triste, sabia, véi? Deixa eu ver. Pararam. Então, gente, eu vou continuar nessa luta aqui. Boa noite a todos. Espero que tenha ajudado aqui vocês um pouco. Pera aí, que
Mano, a gente é brasileiro, a gente não desiste, tá ligado? Porque a gente é brasileiro, cara. Pra finalizar, o que que a gente conseguiu fazer hoje? Eu vou clicar duas vezes aqui, colocar aqui, apertar aqui. Beleza, estamos aqui de volta, né? Estamos. Eu vou basicamente fazer o último commit da noite, mano. O último commit de vocês, porque eu já estou cansado. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente abre o terminal de novo. Vai pegar aqui git add ponto. Como é que era o negócio que eu fazia, mano? Pera aí, galera, que eu vou ver aqui. Ai, ai,